Vale Síndico retornando à atividade depois de um longo e tenebroso inverno, né? Não é? Hoje eu estou aqui ao lado do meu amigo Marcelo. Tudo bom, Jaime? Marcelo Pan. Eu lembro do chocolate Pan. Né? Eu só não sou acionista de lá. Não, aí é ruim. Pessoal, a gente ficou um longo tempo aí por causa da pandemia, mas na verdade também eu fiz algumas lives, mas na verdade ocorreu que eu achei que estava muito carne de vaca, sabe? É muita gente fazendo a mesma coisa e nós já tínhamos um conteúdo bom lá no canal e eu deixei que vocês aproveitassem um pouco esse conteúdo. Mas agora nós vamos fazer um retorno aos temas, né? Porque o condomínio tem bastante tema, mas chega uma hora também que Cansa, né? Não, e outra, você acaba discutindo praticamente a maioria deles. Sim. Só que esse tema que nós vamos discutir hoje é um tema que sempre é bom retornar, né? Que é portaria remota. Alguns chamam de portaria virtual também, mas o correto é portaria remota. Apesar que hoje a portaria remota está muito próximo de já ser virtual. Exatamente. Né? Mas nós vamos conversar sobre isso. Sim. Eu queria antes, então, agradecer, aqui vou apresentar agora de forma oficial, é o Marcelo Pan, ele é o gerente do Grupo Loyal. Eu quero que você fale um pouquinho agora do Grupo Loyal, Marcelo. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje, na parte da tarde, aqui na sede do Grupo Loyal em Jacareí. Muito bonita, por sinal, quem quiser vir conhecer. Toma um café com a gente, tá? Exatamente, olha, daí vocês aproveitam e conhecem a Isabela também, que está aqui olhando pra gente, está gravando aqui. Ela pode até falar um oi, né? Fala oi, Isabela. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Isso. Então, vamos lá, Marcelo. Me fala o Grupo Loyal. O Grupo Loyal é uma empresa, né, de prestação de serviços, de facilities, na verdade, né, para condomínios e empresas. A gente nossa matriz é em São Paulo, mas aqui já em Jacareí, na Vila Branca, há um ano, né? Na verdade, toda a gama de serviços para condomínios a gente faz. Portaria presencial, limpeza, controle de acesso, vigilância, né? O Grupo Loyal é uma empresa que vem do segmento de segurança e agora com esse produto que o mercado exige, né? Que é a portaria remota. Hoje a gente está com em torno de 3.500 funcionários, divididos aí em 5 estados do Brasil, mas o nosso DNA mais forte é São Paulo mesmo, interior de São Paulo. Chegando forte aqui no Vale, né? Sim, exatamente. Já com postos em Taubaté, né, primeira implantação, e São José dos Campos. Isso é muito bom. Eu quero mandar um abraço aqui para a Júlia Mauri, que é a dona do Grupo Loyal. Exatamente, né? Proprietária. Uma querida, já conversei com ela várias vezes. Sim. Né? E eu quero lembrar vocês que o Grupo Loyal, eles são apoiadores do Vale Síndico. E é muito importante isso, que no decorrer desse ano agora, os próximos eventos do Vale Síndico, nós vamos ter curso de síndico, vamos ter também outros eventos, eles vão estar presentes com a gente. Então, tiver que apoiar uma empresa também, apoiem eles, gente. Sim. Com certeza. Chamar para a próxima cotação, Cota Calórica, que é uma empresa de muita qualidade. Sim, muito obrigado. Aproveitando, né, falando em empresas apoiadoras, além do Grupo Loyal, obviamente, eu tenho que lembrar o pessoal da Vilarte aqui, meus amigos de elevadores, sempre está apoiando o Grupo Vale Síndico também. O pessoal da Alvo Segurança também, outro que apoia sempre, a gente apoia desde o começo. E o pessoal do Grupo Ouro, o Wellington. Valeu, o motor do meu portão lá de casa ficou ótimo. Deu uma ajuda aí. Então, obrigado, gente. E no decorrer do ano aí, espero o apoio de vocês de novo, que o Vale Síndico precisa. Vamos falar então um pouco de portaria remota. Olha, eu tenho um script aqui, ó, gente, né, que eles mandaram, mas vocês já me conhecem, vocês sabem que eu não sou muito de seguir script. Mas eu vou tentar seguir o máximo que eles passaram aqui para mim. Mas eu vou começar com uma pergunta fora do script já, Marcelo. Que bom. Porque eu gosto muito de testar o conhecimento das empresas, vocês sabem muito bem disso. Eu vou começar com uma pergunta que não é tão difícil, mas é uma dúvida recorrente dos síndicos. Porque eles, atualmente, a maioria deles tem uma portaria
presencial, Sim. né? Orgânica. Umas orgânicas, outras terceirizadas, mas é presencial. Qual é a diferença entre portaria presencial e portaria remota? Na verdade, assim, o empenho da empresa, da Loyal e de outras empresas que fazem esse tipo de serviço é que essa diferença seja a menor possível, né? Mas existem, principalmente o contato humano. Você não vai ter nada, você vai ter um operador. O operador ele vai sempre se referir para você dentro do seu condomínio através de um interfone ou de um outro meio de comunicação. O que é importante, né? E é fundamental dentro do sistema de portaria remota é que o perímetro, que a gente entende, né, seja resguardado. E o que é um perímetro resguardado? É uma solução integrada. Cerca, câmeras, alarmes, sensores de movimento. Isso tudo faz com que o operador, mesmo à distância, tenha a proximidade e o controle da área do condomínio, né? Eu acho que essa daí é fundamental. Então você não vai ter, lógico, o fator humano, uma pessoa próxima te atender, fazer uma brincadeira ou outra, né? Você vai ter um atendimento mais cartesiano, né? Eu acho que esse é o norte. Né? A distância, no caso. Exato. Mas procurando sempre manter a qualidade do atendimento. Sim. O importante é que os operadores, eles passam, como eles atendem alguns condomínios, a gente tem ali uma média de até 7 condomínios por operador, eles têm um treinamento muito mais eficaz. Então eles estão sempre testando os conhecimentos e isso aí acaba trazendo uma qualidade, até a reeducação ao se referir à pessoa, o visitante, o prestador de serviço que está adentrando o condomínio mais evidente, né? As pessoas sentem essa diferença. E as atividades que são propriamente dos porteiros, né? Os controladores de acesso, o nome mais correto, né? Sim. Que são, por exemplo, chegam carteiros, atendem, algum outro tipo de prestador que chega, eles liberam, tal. Como funciona na portaria remota? Que essa é uma grande dúvida também. Sim. O que é importante, né? Existem 2 tipos de tratamento, e não é tratamento pessoal, né? Mas existem os moradores, residentes, esse daí ele tem um tipo de acesso e de liberação de acesso que envolve ou o controle facial, ou a biometria, ou até os tags, que são aqueles chaveirinhos, né? Então eles têm um acesso que ele é controlado através de registro no sistema, mas ele não é velado. Então você nunca breca ou você sugere ao morador que ele pare para entrar dentro do condomínio dele. Agora existem outras pessoas que entram dentro do condomínio que têm esse acesso reduzido, controlado, né? Na verdade brecado, que seriam os prestadores de serviços, visitantes, o entregador do delivery, né? N pessoas, até visitantes, né? Que eles vão acessar a unidade, mas precisam passar por um cadastro. Então aí o operador identifica eles, contata o morador, né? Pode ser pelo interfone ou até hoje pelo WhatsApp, pelo telefone, né? E libera o acesso dessas pessoas. Eles deixam um documento de registro, né? Na verdade só mostram um documento e esse documento fica armazenado. Eu já vi alguns sistemas de portaria remota que você tem que ter no próprio WhatsApp, você manda um código de barra, né? É bem bacana esse. A gente é um QR Code, né? Então hoje a Loyal está ainda em processo de implantação porque precisa de licença da Apple Store e de tantas outras assessoras, né, desse aplicativo. Mas o morador vai gerar um QR Code, ele vai fazer o cadastro desse prestador de serviço ou visitante, e o visitante, isso daí tem um prazo, né? Expira rapidamente. O visitante apresenta esse QR Code e tem um acesso liberado. Inclusive também até para acesso a condomínio, né? Temporário, de visitante, até para vaga de visitante, né? Entrada do condomínio, libera o carro, é bem bacana. O importante, Jaime, é ver que isso é uma parte da solução. Quando os condomínios optam por esse sistema mais integrado, mais moderno, eles têm essa funcionalidade, mas a gente ainda trabalha com o registro mesmo que o morador gera, são as fichas de cadastro, e ele pode identificar a pessoa que presta serviço dentro do apartamento dela, pode identificar visitantes contumazes, né? Então a mãe, o filho que vão sempre, e isso daí também funciona muito bem. Que hoje, por exemplo, um funcionário da pessoa, por exemplo, que para gente dizer um empregado doméstico, alguma coisa,
o acesso dele é restrito também, ele só entra no condomínio no horário pré-determinado. Né? Exatamente, você tem até um controle e esse tipo de registro ele é armazenado no nosso sistema, no caso da Loyal, por 15 dias e os de voz por 30 dias. E então você acaba tendo um controle de quem acessa e quando vai embora da sua unidade. Né? Outra coisa, quando tem vários blocos no condomínio, aquele prestador ele só vai acessar determinado bloco, que é onde ele tem um acesso. Então evita de a pessoa ficar circulando dentro do condomínio. Então, por exemplo, são vários blocos, ele tem o tag dele, o controle facial ou biométrico, só vai permitir que ele entre no bloco dele. Exatamente. Ok. Na verdade, acho que a gente deixou de responder uma coisa, que foi os carteiros, né, que tem muita dúvida de correspondência. Como que faz essa correspondência no prédio? O que é importante, né? Tem duas modalidades. Ou você ter, na verdade, a gente nunca indica um condomínio que seja totalmente virtual. Eventualmente, ele tem que ter um colaborador lá, né? A gente indica isso para o nosso cliente, que trabalhe em horário comercial, de segunda a sábado ou segunda a sexta. E esse colaborador, efetivamente, também fará o recebimento, principalmente do correio, que são correspondências controladas. Agora tem as encomendas, né, Jaime, que de vez em quando vem nos horários malucos. Aí são duas modalidades. Ou o entregador espera um pouquinho, a gente chama o morador que já está na residência dele e vai retirar, ou tem aquela modalidade dos armários inteligentes. Né? Aí o entregador vai lá, deixa, a portaria remota libera o acesso dele, deixa isso dentro do armário e o morador é avisado quando chegar para retirar a encomenda dele. O grande problema que tem nessas entregas também são aqueles que chamam de geladeira, televisão. Esses daí é mais no horário comercial mesmo. Porque né? tem que ter alguém presente, porque se chega e tiver defeito alguma coisa, pode responsabilizar ainda a portaria que recebeu, né? Exatamente. Então a gente procura evitar que... ou desloca para o horário de atendimento mesmo correto, ou condomínios que têm um volume maior de unidades, a gente indica a presença de um colaborador ou até de uma portaria híbrida, que é um produto que eu não mencionei, né? Se você quiser, eu posso explicar para o pessoal. Bom, vamos lá. Na verdade, que a portaria híbrida é a junção da portaria presencial com a portaria remota. Explica aí um turno de trabalho teria um colaborador mesmo, um porteiro. Então aí se opta geralmente ou pela manhã ou pela noite. Ele tem lá uma escala que ele trabalha ininterruptamente, 12/36 que a gente utiliza, e no período noturno ou no diurno tem um atendimento remoto. Né? É lógico, são linhas de orçamento que dependem muito do condomínio em si, mas que visam justamente esse problema. Quando tem um condomínio que tem recepção de muita encomenda, mesmo se for um colaborador só, ele não consegue dar conta. Então aí se faz a necessidade mesmo de um porteiro lá presencial. Vamos voltar um pouco, agora que a gente acabou dando uma acelerada, vamos dar uma retornada agora. A gente acelerou, agora vamos retornar. Vamos falar da implantação, que é o começo de tudo. Sim. Né? Essa implantação, como é feita, qual o custo e é complicado? É importante, e isso daí também é uma premissa do Grupo Loyal, né? A gente costuma não ser irreal na nossa medição. Então, cada proposta que a gente faz de portaria virtual, um técnico se desloca até o local e avalia o que já existe no condomínio, né? E à medida do equipamento que você já tiver no condomínio, mais rápido vai ser o seu processo de implantação. E também aquela funcionalidade da integração entre o sistema que está no condomínio e o que a Loyal opera. A priori, a gente opera com grandes marcas do mercado, que seriam a Intelbras, a Hikvision, a Control ID, são as marcas mais sólidas mesmo nesse tipo de prestação de serviço. E se o condomínio não tiver nada, Jaime, eu costumo falar que demora de 30 dias a 45 dias úteis o processo de implantação. Né? E por que esse tempo? Porque vai ter que ser feito do zero. A gente vai ter que avaliar por onde vai passar o cabeamento, como é que está a instalação elétrica desse condomínio, que é fundamental para a gente, se o condomínio tem ou não geradores, que são pequenos detalhes que impactam diretamente na funcionalidade da portaria remota. Condomínios que já têm um sistema de CFTV mais moderno, que já possuem
um sistema de controle de acesso também um pouco mais moderno, costumam demorar ali 15 dias úteis no máximo. Aí você tinha me falado do investimento. Sim. Um condomínio hoje, com 60 unidades mais ou menos, entre equipamento e o valor da instalação, em torno de 30 mil a 32 mil reais. Esse valor a gente costuma diluir ele dentro do contrato, né? Então você vai, por exemplo, tem um contrato de 36 meses, esse valor ele é diluído em 36 meses, mais o valor da mensalidade. Isso aí vale para os 5 estados que você trabalha. Exatamente. A gente hoje está mais forte aqui no Vale mesmo com o processo de implantação de portaria virtual, mas já estamos também nos finalmente dentro de São Paulo, que é um lugar que tem bastante também demanda disso, e prioritariamente nos estados do Sul, que ainda tem uma resistência, mas também está chegando. Olha, um grande erro que eu considero, isso aí, na formação de síndicos profissionais que nós fazemos, eu sempre alerto eles sobre isso. O grande erro que eles cometem na parte de segurança é não fazer uma avaliação apropriada do perímetro, onde eles deixam muitos pontos cegos, né, e acabam comprometendo a segurança do condomínio, além de procedimentos, obviamente. Sim. Na portaria presencial, no controle de acesso, já existe uma série de problemas, já, que mesmo estando em loco, acaba que a principal fonte que é a invasão é sem dúvida do perímetro, já tem problema. Na remota é pior, porque já não tem ninguém ali. Como que é feita a avaliação desses pontos cegos no condomínio, a quantidade de câmera necessária, entendeu? Para diminuir o risco, porque 100% não existe, né? Por mais que nós... Nem presencial e nem remoto. Não existe, na minha opinião. Aliás, assim, vamos colocar da seguinte forma, muita gente dizem que a remota ela é menos segura que a presencial. Depende do ponto de vista. Sim. Né? Por exemplo, a remota, o guarda não pode ser rendido. Então, por aí, você já tira uma noção do que eu estou falando. Então, assim, o problema que tem da remota é morador que não se adequa às regras e quebra os protocolos de segurança. Sem dúvida. Deixa entrar outra pessoa junto com ele, não observa o portão, enfim, uma série de procedimentos que eu vou falar um pouco também. Né? Então, assim, como que a empresa procede para tentar minimizar esses riscos na implantação? A gente tem uma análise de risco, né, que é já na segunda etapa. A primeira é uma visita técnica, que diz respeito mesmo à quantidade de equipamentos, mas não propriamente a locação deles, né, aonde eles vão ficar colocados. Aí evolui-se para uma outra etapa, e aí sim a gente tem uma análise de risco, que, como a Loyal descende desse segmento de segurança, né, propriamente dito, um dos nossos técnicos vai até o local e faz uma análise, chama ARP, Análise de Risco Perimetral. E ele estabelece 3 cercos, né? Que seria o perímetro externo, perímetro interno e o último perímetro, que seria o acesso à torre. Nesses 3 perímetros existem essas condições, que eu citei rapidamente, mas que são fundamentais. O movimento de verificação externa, que são câmeras basicamente, o movimento ostensivo, que seriam as cercas anti-invasão, podem ser cercas elétricas ou sensores de EVA, e dentro já do perímetro, aí 2 corretivas, né? Que são os sensores de movimento e, eventualmente, os sensores de movimento com disparo de alarme. Os alarmes, a priori, nesse tipo de serviço são silenciosos, para não gerar o pânico entre a massa de moradores, né? Mas existem planos de contingência no caso de uma invasão. É bom citar que mesmo nesse tempo todo que a gente trabalha, portaria remota menos tempo, mas com segurança eletrônica, a Loyal trabalha há 28 anos com isso. Eu acho que por cuidado aos processos e também eventualmente até um pouco de sorte, nós nunca tivemos uma ocorrência de invasão, mas nós temos um protocolo para atuar nesses casos mais graves. Existe uma confusão também generalizada também em condomínio de confundir justamente essa vigilância, segurança eletrônica com portaria remota, são coisas completamente distintas. Exatamente. Né? Existe até essa vigilância eletrônica que utiliza o interfone, às vezes, para
poder liberar morador, que também não é portaria remota, né? Exatamente. São, na verdade, são produtos que foram agregados e sempre buscando a redução de custo. E a gente sabe que com segurança tem que se tomar muito cuidado onde você reduz, né? Porque eventualmente você vai ter um decréscimo, como você mesmo falou, Jaime, um problema dentro do seu perímetro e depois você vai ficar caçando imagens para ver quem entrou dentro do seu imóvel. Trabalhar sem imagem durante o tempo real é complicado, né? É impossível. Só com o interfone você não sabe o que está acontecendo, né? Não, se você tem um delay mesmo na imagem, por isso que a gente sugere que o sistema de portaria remota tenha, isso é uma contratação do próprio cliente, a gente opera o que ele contratar para a gente. Então, um link dedicado, uma internet fibra, que seja muito rápida e, como um plano de contingência, uma internet de cabo para caso caia essa comunicação, você tem um backup, né? A empresa ela dá algum tipo de treinamento para os moradores? Então, no processo de implantação, daqueles de 30 dias, né, que eu falei, envolve-se uma reunião com a massa de moradores. Por quê? Já com o sistema inicialmente operando, a gente calcula ali, no máximo 5 dias após a implementação da portaria remota, vão ter uma série de dúvidas de operação. E uma série de reclamações também, né? Pô, eu entrava antes, não consigo entrar, o que aconteceu? Aí a gente pede para o síndico organizar uma reunião com toda a massa de morador. E aí a gente explica como funciona, a gente tira as dúvidas, e isso daí traz, por mais que não tenha a proximidade do operador, traz os nossos clientes para próximos da Loyal, né? Então eles entendem que tudo tem uma métrica, que a maior parte dos erros de controle de acesso de uma portaria remota são ocasionados sim pelo morador, né? Porque o operador ele vai seguir o procedimento. Agora o morador a gente sabe que é difícil. Porque na verdade esse procedimento também tem que acabar pela revisão do regulamento interno. Exatamente. Né? A gente sugere que o síndico, feito esse movimento de envolver a massa de moradores, ou crie um procedimento específico para a portaria remota, que é fundamental, né? Ou faça as adequações propriamente ditas no regulamento interno. Né? Até para ele ficar mais à vontade de eventuais punições ou correções que tenham dentro, junto à massa condominial. Porque muda muita coisa, né? Por exemplo, o entregador de pizza, muda como que ele vai se comportar no abrir portão, fechar portão, entrar com o carro, sair com o carro, então muda muita coisa. Exatamente. Liberar visitante. Sim. Então tem que ter uma alteração no regulamento interno. Para quem tem intenção de colocar a portaria remota, esse é um passo primordial. Consulte sua administradora. Aliás, falando de administradora, você vê como é que são as coisas? Eu fiz aí agradecimentos, esqueci da minha administradora. Né? A Ortecom. Gente, a Ortecom está aí no Vale do Paraíba aí, há quase 30 anos. São mais de 150 clientes satisfeitos. Depois, na descrição do link, se vocês tiverem oportunidade e quiserem uma oportunidade, estamos à disposição. Só para... Né? Eu queria também falar para vocês, porque uma coisa que acontece muito, o pessoal tem muito medo na portaria remota, são duas coisas. Primeiro, logo no início da implantação, é justamente a transição entre a presencial e a portaria remota. Existe uma fase de adequação. Exato. Eu queria que você explicasse como funciona. Aqui, inclusive, na implantação que nós tivemos no Vale, o que a gente fez? A gente deixou a mão de obra presencial porque é um condomínio que veio, eu vou tomar cuidado de não citar, porque não foi permitido, né? Mas a gente fez um processo, eles eram de uma portaria presencial e aí eles migraram para 100% remoto. Então o que a gente fez? Até pela rapidez que era necessária nessa implantação, a gente começou com mão de obra presencial, né? E num período de 21 dias, na verdade acabou casando, mas foram 21 dias a gente foi migrando. Então durante os primeiros 21 dias tinha o nosso técnico instalando e a portaria presencial. Depois de 21 dias ficou portaria diurna, né? E já remota noturna. E ao término, foi um ciclo de 35 dias,
Aí encerrou-se a portaria presencial diurna e ficou 100% virtual. Lembrando que lá tem um colaborador que faz o recebimento das encomendas. Uma coisa muito importante que vocês devem levar em consideração também é o cadastro, tá? Se vocês já tiverem um cadastro bagunçado, a primeira coisa que vocês façam é deixar esse cadastro em dia. Se não tiver em dia, avise sua administradora, coloque esse cadastro em dia, faça um mutirão e coloque esse cadastro em dia. Não faça a transição se o cadastro não estiver em dia, porque é dor de cabeça na certa. Sim. Uma outra dor de cabeça que citaram é falta de energia elétrica. E porque, obviamente, você trabalha com internet, são duas coisas, né? Energia elétrica e internet são coisas distintas, mas que impactam diretamente. Pode faltar internet, pode faltar energia. Como que a portaria remota procede nesse caso? Sim. O que é importante, eu já citei, mas é bom voltar. No caso da internet, a comunicação direta, né? Então a gente indica a linha, 2 links dedicados, né? E isso é uma contratação do próprio condomínio, porque cada região tem uma melhor fornecedora, né? A gente opera hoje as nossas portarias remotas com o link principal em fibra, tá? Que ele atende 80% da nossa demanda, e com o link secundário em cabo, né? Ou a cabo, né? E aí o que acontece? Quando cai um sinal, nós temos na verdade um roteador, né? Chamado dual balance, e ele automaticamente entra o sinal cabo. E qual que é? E tem um delay, viu, Jaime? Não adianta aqui, como a gente está explicando, falar que é um sistema perfeito. Ele tem um delay diferente, porque a fibra é praticamente real time. Já o cabo ele tem uma defasagem de tempo. Então ele é bem temporário mesmo, até se restabelecer o sinal, e quando volta o sinal da fibra, automaticamente ele retorna. No caso da energia é mais grave, porque não é só a comunicação que está em contato, é a própria funcionalidade de portões, das fechaduras eletromagnéticas, uma série de coisas que estão dentro do sistema de portaria remota. Todas as portarias da Loyal remotas hoje trabalham com um no-break, que estabeleceu-se, né, até por carga, 2 horas de funcionamento autônomo, né? Então ele funciona sem energia nenhuma durante 2 horas. Porém, se ultrapassar 2 horas, a gente vai ter que deslocar um operador, e o operador vai ter que fazer as vezes da portaria remota. Então o que a gente indica? Que o condomínio pense realmente nessa mudança de cultura. Por um lado, vai se economizar-se um valor, mas que esse valor não seja imediatamente passado para a massa de moradores. E esse valor que vai ser economizado seja reposicionado para capacitar o condomínio para operar dessa forma. Então, por exemplo, a gente, nesse cliente nosso que a gente fez a implantação, nós indicamos a compra de um gerador, né? O CNPJ do condomínio tem condições ótimas de comprar isso, porque é um investimento para o próprio condomínio. Com o gerador, aí sim, você não precisa ter esse backup, né? Porque automaticamente é o fornecimento de até 8 horas de energia. Aqui na região do Vale, como venta muito e quando chove, ultimamente tem chovido bastante, a gente vê muita queda de energia, mas não por períodos prolongados, né? Agora, se for um período prolongado, nem a própria empresa consegue fazer a gestão, então pouco condomínio, só o gerador mesmo. Que se não tiver um zelador para operar acho que eu estou ficando velho, desgraça, esse gerador, é complicado, porque ele também é igual uma bateria, né? Ele tem que sempre estar ligado, porque se você for precisar dele e não tiver com carga... O certo do gerador é fazer testes a cada 30 dias, né? Deixando ele funcionando, ele pode ser... Porque eu já vi o condomínio ficar sem... Porque não tinha testado. Não tinha testado, ficou tempo, só que precisou do gerador, não tinha. Então, o no-break não, né? Porque ele fica ligado na força. A hora que precisa dele, ele está lá. Sim. Agora, o gerador, por exemplo, uns são a diesel, não tem diesel lá, né? Ou gasolina, não sei. Agora, e outros... Aí tem que testar na hora também, fica combustível, sujou, tudo tem que ser testado. Na verdade, a saída do gerador que a gente vê é justamente pela robustez.
a operação melhor, a gente pode, na verdade, existem packs, né, de baterias que duram muito mais tempo. Mas da mesma forma a gente corre num erro que acaba ficando muito caro. A locação desse equipamento vai ser quase uma portaria presencial. Eu não sei se vale a pena. Não compensa. O que eu vejo também em portaria remota, que é um problema quando tem dessas ocorrências, é o tempo de resposta para a solução dos mesmos. Muitas empresas acabam deixando o condomínio na mão na hora que eles mais precisam. Sim. Como que funciona? No caso da Loyal, quando tem essa queda de energia, quando for do sinal da internet, é praticamente automático. Tanto quando desliga um, quando aciona o outro, é um sistema também autônomo. Mas no caso de energia, não. Quando dá 1 hora, o nosso operador recebe um alerta visual que o no-break está operando a 1 hora. Então aí a gente já toma as devidas medidas, né? Tanto de encaminhar o técnico nosso, aqui no Vale nós já temos um técnico para esse tipo de demanda, ele se desloca até o local e avalia. Olha, realmente é um problema na região, é um problema de disjuntor, é um problema N. Ele consegue dar um mandamento a isso. E na pior das hipóteses, Jaime, deslocar até a mão de obra presencial. Isso funciona até a página 2. O problema que tem das empresas, por exemplo, que aconteceu muito aqui, aconteceu agora, e também aconteceu no passado, aqui acontece muito, uma grande tempestade e vários condomínios ficam nessa situação. E aí a empresa não tem funcionário, não estou falando de agora, mas o que aconteceu efetivamente. A empresa não tinha funcionário para atender todos. Então, por mais que ela tinha 4 horas para atender, só um condomínio ia dar problema, com um funcionário ia dar 4 horas para resolver. Sim. Então, ela teve problema e outro condomínio ficou sem atendimento. Isso, o síndico está escutando, é uma coisa que você tem que avaliar. Sim. Na hora de contratar. É por isso que a gente indica, Jaime, que seja realmente uma empresa que tenha mão de obra. Isso. Né? A alternativa técnica, hoje qualquer empresa grande ou de médio porte consegue desenvolver, mas a mão de obra, o recurso humano, são poucas empresas que podem prover isso. Né? Outra coisa, várias vezes outros colegas, parceiros ou empresas concorrentes nossas se valem de mão de obra que não é própria, não é registrada. Isso também traz um problema grande para o condomínio. No caso pontualmente da Loyal, como temos um bojo grande de colaboradores, a gente consegue deslocar tanto aqui da região, quanto até na pior das hipóteses, da nossa base mais próxima para atender o condomínio. Então vamos falar agora um pouco de custo. Né? Hoje uma portaria presencial, ela custa aí em torno de 24 horas, né? Sim. 20, 22, 23, chega até 25 mil, sim, dependendo da empresa, até mais. Quanto que custará aí uma portaria remota? Olha, a gente tem umas grades de atendimento, é até bom frisar isso, né? A nossa portaria remota, ela trabalha até 60 unidades, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente não indica para grandes condomínios portaria remota. A gente indica a portaria híbrida, se for o caso, mas para grandes condomínios a gente não indica um atendimento 100% remoto. Esse trabalho mensal, ele custa em torno de R$5 mil para um condomínio de 60 unidades. A mensalidade da portaria remota. E soma-se a isso o valor diluído, como já tinha falado, dos equipamentos, que aí depende do que o condomínio tem. Pode ser uma cota lá de 30 e poucos mil, mas pode ser menos também. Esses equipamentos ficam incomodados? Não, a Loyal trabalha da seguinte forma: tem um período de diluição e ao final desse período estabelecido em contrato, que a priori é 36 meses, a Loyal faz um termo de doação. Entendeu? Então esses equipamentos passam a fazer parte do passivo do condomínio. Né? Eu acho isso legal para colocar no seguro, para virar um equipamento mesmo do condomínio, né, Jaime? Em parte sim, mas assim, o que eu vejo em condomínio é que eles não fazem
uma previsão de atualização de equipamento. Exatamente. Então isso é problema, tá? Assim, não de vocês, falando de todos que têm hoje segurança em condomínio. Eu vejo hoje portaria remota fazendo instalação aqui de equipamento, tem acho que 3 ou 4 tipos de instalação de equipamento de portaria remota. Uma do ano 2012, uma de 2014, uma de 2016 e uma mais atual, acho que é 2021, é o último. Que é onde a Intelbras, que trabalha, que as câmeras deles são 2021, é o último modelo. Se eu não me engano, se tiver mais modelo mais novo, mas é mais ou menos isso, são os modelos dele. E quanto mais o modelo é novo, mais recurso tem, melhor resolução, à noite, enfim. E quando você fala em implantação de equipamento, você fala em valores, por exemplo, chega uma empresa para concorrer com você, se você está usando equipamento de última geração, você perde a... Então ele te dá o mesmo preço, você acha, ou ele te dá um preço menor para ganhar, você acha que está comprando banana, mas está comprando, né, melão. Então ele não está fazendo a mesma coisa. Então a pessoa tem que saber o que está comprando. E isso atrapalha muito, né, na hora de fazer concorrência. Tanto que quando eu vou fazer concorrência, que eu participo, né, que eu ajudo, não que eu influencie, mas que eu ajudo, eu gosto de ter todos a marca dos equipamentos, modelo, para poder ver se a gente está fazendo a mesma coisa, se nós estamos comparando o mesmo tipo de equipamento. Normalmente tem síndico que gosta de fazer ele mesmo. No final, esse síndico toma na cabeça, porque, né, acaba não fazendo o mesmo esforço. E, por exemplo, na loja, eventualmente a gente até perde concorrência justamente por causa disso, porque na minha proposta inicial, lembra, como eu falei, desde o primeiro momento da nossa proposta a gente tem uma análise técnica e dentro da minha proposta inicial já vai a descrição de equipamentos. E para a gente da loja não vale a pena trabalhar com material reutilizado ou de outra geração, né? Porque o risco da operação aumenta. Isso ocorre também, que tem que tomar muito cuidado também das empresas que perdem impostos e aí retiram as câmeras e relocam em outros lugares. Você também vai estar... Né? É um risco. É um risco. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que é interessante também, da dificuldade, isso aí eu tenho dificuldade lá na administradora também, dos idosos em utilizar sistema, né? É uma coisa que, né, cada vez mais eles vão ter que se adequar, né? Sim. Como tem, a gente já mencionou, né, várias vezes nessa reunião de integração que a gente chama, a maior parte das pessoas que faz questionamentos ou apontam alguma coisa são pessoas de mais idade. Com essa solução mais moderna, que é o leitor facial, a utilização de tag também, porque os idosos têm dificuldade com biometria, se bem que eu não sou tão idoso, também tenho, mas fica muito mais simples, né? Então hoje a pessoa abaixa a máscara, o reconhecimento facial atua, libera o acesso dele e isso daí transcorre sem grandes problemas. O problema só hoje é a gestão do cadastro também, porque os idosos têm uma resistência maior ou uma dificuldade maior para entregar esse tipo de formulários preenchidos. Isso prejudica também a administradora e a prestadora de serviço. Mas eu acho que conversando, à medida que tem implantação, você consegue minimizar esses riscos. Em quanto tempo você acha que a portaria remota vai estar funcionando 100% no condomínio? 60 dias, 2 meses. Entre o processo de instalação, capacitação, essa reunião de integração e a própria medida que as pessoas vão tomando pé, né? O que a gente viu das implantações que eu participei, em torno de 2 meses para você parar de ter reclamações recorrentes ou dúvidas, né? Porque muitas vezes as reclamações são por dúvidas. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer e aí reclama. Aí quando vê lá o procedimento, os síndicos mais cuidadosos costumam colocar avisos no elevador, explicando como é que funciona. À medida que isso vai sendo internalizado, você cessa o problema. O controle das câmeras do condomínio, na parte de educação comportamental,
que vão gerar notificações e multas, vocês ajudam no dia a dia? Sim, desde a época, aí já era um outro produto que a gente tinha, né, que acabou agregando dentro da portaria virtual. A gente tinha, já falou até, de segurança eletrônica, né, principalmente para empresas, que a gente fazia análise de perímetro das empresas. Isso sim geravam os boletins informativos, os relatórios de ocorrência, e acabou se trazendo essa alternativa para o próprio condomínio. A gente entende que assim, esse tipo de dano, esse tipo de degradação dentro do condomínio, ele só acontece até a primeira pessoa ser notificada, a primeira punição ser gerada. E aí a pessoa vê que não é só um pontinho escuro que está ali, que aquilo traz desdobramentos, né? Então a gente auxilia assim os síndicos. As imagens são armazenadas por quanto tempo? 15 dias. Né? Lógico, quando se tem uma ocorrência, o síndico, o responsável legal documenta, né, copiando sempre o administrador, que precisa das imagens naquele período, de determinada câmera, ou de um rastreio de todo o perímetro, de repente não sabe como aconteceu. Um dos nossos operadores para de fazer a atividade dele, de portaria remota, vai fazer exclusivamente isso. Ele, com esse formulário, esse requerimento feito, a gente disponibiliza a imagem apenas para o síndico. Como é a comunicação entre condômino e portaria remota? Olha, a maior parte das vezes, Jaime, é através do telefone, mas muitas vezes hoje pelo WhatsApp, né? Então, quando a pessoa entrega a ficha de registro, ela identifica por isso que também é importante as informações contidas nessa ficha. Ela identifica um número de contato para aquele morador. Ele vai registrar dentro do nosso sistema e, além de, quando não atender o interfone, acionar ele, qualquer tipo de comunicação através daquele número se torna formal. Então, por exemplo, a pessoa vai liberar um prestador de serviço, ela pode colocar, olha, o Zezinho, RG tal, vai entrar dentro da minha unidade, tal data. Isso vai ficar armazenado num período de 30 dias nos nossos registros e a gente vai liberar o acesso de acordo com a comunicação do morador, né? A gente só tem uma ordem de prioridade que é importante. Quando gera uma ocorrência, aí a gente volta a uma comunicação mais formal, né? Que seria o e-mail, né? Então, por exemplo, olha, eu não posso, tal pessoa não pode acessar a minha unidade. Aí a gente pede até a interferência do próprio síndico e da administradora para validar esse tipo de informação e aí sim, o e-mail fica registrado ad eterno. Tá. O que você vê de novidade para o futuro em relação à portaria virtual ou remota? Tem gente que chama virtual. Sim, eu acho que Jaime, a popularização do controle de acesso facial, né, para todas as áreas. Até 2 anos atrás não era impossível. E para todas as áreas do condomínio. Então, acho que assim, o morador vai acessar a academia, ele não vai mais levar o tag em biometria, ele vai acessar através do rosto dele. O outro tipo esse que eu citei, que são os armários inteligentes, eu acho que é uma coisa que ainda está engatinhando, mas que vai ser o futuro, para tirar esse problema do recebimento de grandes, quer dizer, não tão grandes, né, mas de volumes maiores. Porque em outros lugares do mundo, a responsabilidade de receber a geladeira ou fogão é sua, né? Aqui no Brasil que a gente tinha sempre a ajuda do zelador, a ajuda do porteiro, mas em outros lugares a pessoa marca, tanto o entregador chega no horário quanto a pessoa que vai receber está no local. É né? uma cultura, né? Exatamente. Então eu acho que isso daí é uma das coisas, eu acho que tudo que a gente tem hoje vai se tornar mais acessível e acho que isso é um ganho de modernidade para a operação. Em resumo, tirando, lógico, alguns detalhes, a portaria remota nada mais é que o porteiro estar em outro local fazendo o mesmo tipo de atendimento. Com mais atenção, porque ele não vai se distrair, já que ele opera outras portarias também, a gente fala que isso é um ganho de qualidade. Então a pessoa está sempre atenta ali, fazendo as atividades dele, a gente calcula até 7 condomínios por operador. E com um atendimento que também você tinha mencionado, que o porteiro não é rendido, mas você também não tem a pessoalidade, né? Então a gente pode até se conhecer o operador, mas você não vai saber minúcias da vida dele, a pessoa não vai encostar na portaria para bater papo, o que traz um foco maior na segurança.
Vai acabar acontecendo que, na minha opinião, é que você fala em perto de 100 unidades, mas vai acabar no futuro a mão de obra humana sendo substituída, não tem como, né? É só aperfeiçoar, Sim. né? Mesmo a portaria remota, ela tem que ser aperfeiçoada, né? Muito. Tem que ser aperfeiçoada ainda, mas eu considero a portaria remota tão eficaz quanto a portaria presencial, porque a presencial também se tem tanta falha quanto a remota, se não tiver mais, né? Tem a pessoalidade, o que a gente citou, né? Mas a presencial, ela, com o teu fator humano ali, não tem supervisão. Sim. Como você tem 7 pessoas ali é mais fácil você supervisionar. Sim. Apesar de na presencial vir o supervisor, mas ele não está ali em loco. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu acho que nesse aspecto a remota ganha, mas muita gente não entendeu isso ainda, né? Então, mas como já acabou o cobrador, como já acabou o gerente de banco, vai acabar porteiro também, é o futuro, não tem como. Eles vão se reposicionar, é isso que eu costumo falar. Não tem como. Entre aspas, isso daí é conversa, né? Não é. O caramba, acabou mesmo, entendeu? Reposicionar que vai ter emprego, né? Exatamente. Vai ter que se capacitar, né, Jaime? Se não correr. Isso daí eu falei, se aí entra política, se entra política. Não, pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Eu acho que foi um bom papo aí, acho que já estendeu, foi bacana. Você quer colocar suas palavras derradeiras? Sim, primeiro agradecer ao Jaime, ao Vale Síndico. Eu acho fundamental essa iniciativa de multiplicar junto a vocês, que são os nossos clientes finais, esse tipo de informação. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui passando o conteúdo da Loio para vocês, e se for necessário, contate a Loio aqui no Vale do Paraíba ou região para ter um orçamento customizado para o seu condomínio. É isso aí. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Obrigado aí de novo por ter paciência. Estamos de volta. Hoje o vídeo vai ser repassado aí pelos 200 grupos que eu participo aí, pelo Brasil inteiro. Eu não queria mais perturbar vocês durante esse período em que há muita gente. Toda hora eu via nos grupos chegando vídeo, falei, não, eu não vou perturbar mais eles. E daí eu dei um tempinho, mas agora acho que eu vou aos poucos, não bombardear vocês, mas um pouquinho para vocês acompanharem o nosso trabalho aqui. Obrigado, um abraço a todos, até mais.